E aí pessoal, beleza? Voltamos com a série sobre ética para a atualidade. Mac está aqui novamente. É óbvio que a gente gravou no mesmo dia, só trocou a camisa. É que o Mac mora longe da minha casa, é a mesma cidade, mas é 18 quilômetros de gasolina. A gente mede tudo por gasolina agora, cara, é uma coisa incrível. Virou unidade de medida, quantas gasolinas. E hoje, por falar em falta de dinheiro para abastecer o carro, o tema é pobreza. Mac, como falamos no primeiro vídeo, nós pautamos a nossa vida pelas escrituras. Nós entendemos que as escrituras falam da salvação do ser humano e este salvo, ele pratica boas obras. É o que Paulo vai falar aos Efésios, né? Nós somos feitos, né, para andar em boas obras, pois somos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Ou seja, as boas obras fazem parte da vida do cristão e a gente tentou abordar isso no primeiro vídeo que você pode conferir aqui no link. E hoje a gente começa a falar sobre pobreza, senhor Maurício Machado. Cristão, não só cristão, né? O povo hebreu já no Antigo Testamento tinha um monte de problema para tratar com o pobre. Sim. Né? O estrangeiro, a viúva, o órfão, né? Tem uma série de recomendações na lei de Deus para o Antigo Testamento pedindo para cuidar dessa galera, né? Isso. Dos necessitados. A história de Ruth e Noemi conta um pouco isso, né? As espigas lá que sobrava pra galera pobre pegar. Tinha o ano do jubileu, que era todas as dívidas eram perdoadas, né? Que acho que era de 50 em 50 anos. Então tem essa preocupação com o necessitado. As escrituras estão recheadas, ou seja, sempre teve pobre. E Jesus disse que a gente sempre vai tê-los em nosso meio. Então a gente percebe que são um povo necessitado, pessoas que não têm condições nem de ter o que comer. E a Bíblia é muito preocupada com essas pessoas, né? O pobre, o órfão, a viúva, são pessoas extremamente necessitadas da comunidade. E eu lembro, Bibo, que geralmente o contraste com a questão da pobreza que a Bíblia faz, né? Principalmente no Antigo Testamento, é com a questão do culto. Né? Texto clássico, Isaías 58. Isaías 58, do 1 ao 12, que inclusive nesse livro que a gente está recomendando, do Walter Kaiser, né? O esboço é em cima desse texto, que é basicamente o seguinte: ó, é muito bonito, vocês estão aqui, jejuando até do que não precisa. Cara, olha só, Deus mandou um jejum por ano, cara. E a galera inventou mais uns 3 ou mais uns 4. Porque era toda uma... Gente, leia, a gente não tem aqui em mãos agora, mas leia esse trecho de Isaías 58, Marcos. Isaías 58 é do 1 ao 12. É, na versão A Mensagem do Eugene Peterson. Mano, lembrando que é uma paráfrase, não é uma tradução, mas, mano, ele capta a essência do texto ali numa beleza. Leia, faça esse favor pra você. E se quiser mandar uma mensagem pra nós de presente, manda um e-mail pra podcast@bibotalk.com e eu te passo o endereço. E aí a gente tem que pensar que uma das primeiras coisas que a gente deve fazer quando a gente se pensa em relação à pobreza é que a gente deve abandonar nossas pretensões religiosas, né? Dá uma olhada no que vocês estão fazendo no culto pra mim e contrasta com aquilo que vocês estão fazendo com o necessitado. Mark, olha só, pensando nessa coisa que tu falou agora, né? E se a gente trazer pra realidade, né? Os megatemplos. Mano, depois que eu li esse livro aqui, que a gente também tá indicando, a gente tá baseando, né, essa série de vídeos nesses 2 livros, do Walter Kaiser e do David Platt. Who are you? Star-Lord. É que Guardiões da Galáxia 2 tá vindo aí, gente. Tá vindo aí, por isso. Né, do David Platt. Então, quando eu li esse capítulo do David Platt, eu fiquei arrasado, cara. Arrasado, porque ele fala justamente isso com base, né, em Isaías 58, também em vários outros textos da Bíblia Sagrada. Gente, o que vocês estão fazendo em relação aos pobres? Os pobres são responsabilidade do Estado, Mark. Alguém já disse pra mim, cara, quem tem que cuidar dos pobres é o Estado. Concordo. Hoje em dia a gente vive aí nessa democracia, nesse regime de poder e tal. O Estado deve... Agora, tudo bem. Mas eu e você estamos cobrando o Estado? Será que a gente não está focado na nossa religiosidade ali de Isaías 58? Nos nossos jejuns, né? Nos nossos, como o Eugene Peterson fala, né? Os seus shows, né? Eu não dou mais bola para esses shows que vocês fazem, tal. A gente não está preocupado com eventos na igreja, com, sabe, conferências, congressos, inclusive venha para o BTD dia 2 e 3 de junho. Né? Nossa. Mas vai ter arrecadação de alimentos.
Não, falando sério, a gente não tá muito preocupado, né, com os nossos templos, as nossas festas religiosas, que eu acho que é esse termo que o Eugene Peterson usa lá. A gente tá preocupado com a nossa vivência cristã religiosa dentro de quatro paredes, sabe? Quando na verdade há um clamor aí fora, há um clamor do necessitado. Se a gente começa a olhar as estatísticas, Mac, são números exorbitantes de morte de crianças, de desnutrição, de fome. Tem muita necessidade no mundo. Aí você vai dizer, não, mas isso eu pago os meus impostos. Eu conversando com uma pessoa, né, ela disse, não, cara, eu não me preocupo muito isso. Por quê? Porque eu pago os meus impostos e vai ser cobrado de outra pessoa isso, não de mim. Porque eu tô pagando os meus impostos e meus impostos é para ajudar o pobre, a viúva e o necessitado. Outro ele diz assim, não, mas eu dou o dízimo e quem tem que fazer isso é a igreja. Ok, eu concordo que o Estado tem responsabilidade sobre, né, a população, mas eu e você estamos cobrando o Estado? Não sei, eu acho que vai mais além ainda, né? O fato de você estar pagando o Estado ou cumprindo com as suas obrigações civis, ou mesmo cumprindo com as suas obrigações religiosas, não quer dizer que você esteja eximido de suas obrigações. Esse é o ponto, cara. É inegável que Jesus e o Novo Testamento e o povo de Deus, né, Antigo e Novo, são chamados. Jesus não tá falando pro rei, não, Jesus tá falando pros seus discípulos, cara. Né? Tiago tá escrevendo pros discípulos de Jesus. Então assim, ok, eu concordo que o Estado tem que cuidar, mas então a gente deveria ir cobrar o Estado também. Como tem gente que faz, a gente sabe que graças a Deus tem muitos homens e mulheres, Mac, que vão lá protestar nas câmaras de vereadores e lutam, porque se não fosse as ONGs, Mac, eu já trabalhei na antiga faculdade que eu trabalhava, ela tinha também uma ONG. E cara, uma vez entrevistando a presidente da ONG, ela falou, Bibo, se não fossem as ONGs no Brasil, o Brasil seria um caos. Se não houvessem as ONGs nas cidades, as cidades seriam piores do que são. Então assim, precisamos das ONGs, e muitas ONGs são cristãs, muitas, né? A maioria são espíritas, né? E aí tá um contraste entre nós e os espíritas, né? Porque nós não fazemos boas obras para melhorar a nossa condição no porvir. Nós fazemos e devemos fazer boas obras, por quê? Porque somos novas criaturas. Sim. Esse é o ponto, esse é o cerne, cara, que o David Platt, não é Chris Pratt, né? O David Platt, ele quer evocar, e o Walter Kaiser também. Nós precisamos, cara, atender para isso, que não adianta ter uma espiritualidade cheia de jejum, oração, música gospel, adoração, frio na barriga. Eu te amo, Jesus! Desculpa por ter cantado, gente. Mas não adianta tudo isso se a gente não atende o clamor do pobre, da viúva, do necessitado. Porque, cara, é um clamor que tá evidente em todas as escrituras. E aí cabe a gente permitir, eu sei que tem muita gente que não gosta que a gente ninguém precisa permitir Deus, porque Deus faz o que quiser, não é nesse sentido. A gente precisa permitir que Deus exponha, então, as nossas mazelas nesse sentido, né? É o que o Kaiser faz no segundo tópico desse primeiro capítulo, né? Devemos permitir que Deus exponha a nossa superficialidade no quesito religioso, né? Bom, ele já a gente identifica, né, o que a gente está fazendo de excesso, e depois a gente permite que ele exponha isso na nossa vida, para que a gente possa mudar de atitude. Com certeza. O David Platt, Mac, ele é radical em alguns pontos. Ele diz o seguinte, que é um texto que a gente até estava discutindo aqui, ó. O conceito de poupar para termos uma vida tranquila e repleta de comodidades não tem nenhum fundamento bíblico. Tipo, ele fala assim, ó, a gente tá tão preocupado com o nosso conforto, com as nossas coisas. Mas eu lembrei, sabe o que, cara? De uma cena fantástica do A Lista de Schindler, do Steven Spielberg, com Liam Neeson. Cara, quando ele começa a olhar pro relógio dele, caramba, eu poderia ter salvo 2 vidas com esse relógio. Ele começa a olhar pro carro dele, caramba, eu podia ter comprado mais 500 vidas com esse, né? Porque ele salvou aí aproximadamente 1000 judeus e tal. E, cara, aquilo, quando eu li esse capítulo do David Platt, eu falei, caramba, mano. E pensar que, assim, eu confesso que eu tive uma crise. Quanta coisa que eu comprei, né, pra enfeitar o meu escritório, entende? Uma comunidade, e eu poderia estar ajudando. Acho que é aí que tá um pouco a crise, Max, sabe por quê? Porque a gente, e isso eu já falei em vários vídeos, em vários podcasts, a gente não tem muito esse senso de peregrinação, né, cara? De que a gente vai dessa vida de mão vazia. A gente é fruto do meio, né? A gente vive num meio capitalista, e eu não tô dizendo nada contra, mas a gente tá vivendo nesse meio e não tem como a gente não ser influenciado por ele. Sim. Mas as crises têm o seu lugar. Contra a cultura. Quer dizer que a gente precisa ser conformado ao nosso meio, a gente tem que ser conformado à palavra de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo que a gente deve fazer alguma coisa contra a cultura, isso, então
a gente deveria pensar, sentar e ver o que tá fazendo de errado e corrigir o rumo. Mas esse é o ponto, cara. Agora, Deus é contra os ricos? Não. É difícil o rico entrar no reino dos céus, Jesus tá dizendo. É muito difícil. Mas por quê? Porque o cara confia nas riquezas dele. Veja o exemplo do homem rico, do jovem rico. Quem tem dinheiro, ele tem que fazer com que o seu dinheiro trabalhe para ele e que o seu dinheiro sirva a Deus. Esse é o ponto. O seu dinheiro deve, e não só o do rico, tá? Nós aqui também, assalariado, sofredor, pagando boletos e mais boletos. Claro, a gente paga as nossas contas, paga, né, o nosso carro, apartamento, sei lá o que você tá pagando aí. Ah, mas eu dou um dízimo, Bibo, e tal. Ok. Você já foi na diretoria ou lá na... Como é que cuida do dinheiro da sua igreja? Na coletoria? Não. No escritório lá da contabilidade, na tesouraria da sua igreja, ver como é que tá sendo empregado o dízimo? Pois é, e aí, como é que é? Quais são as obras sociais que a sua igreja está fazendo? Tem que ir lá cobrar, gente. Em amor, né? Não vai chegar com o dedão na cara do pastor igual um babaca, não. Pastor, gostaria de saber quais são as obras sociais da igreja, né? Ou melhor, diaconia, né? Que a gente não faz só obra social, a gente faz diaconia, né? A marca do discípulo de Jesus é ao serviço, né? E ao serviço o quê? O pobre, a viúva, a criança, né, o órfão, né, ele precisa ser contemplado pela ação da igreja, gente. Isso é um fato, é um padrão das escrituras. Então olha só, pessoal, se você tá gostando dessa série, quer que a gente grave mais vídeos, quer que eu vá de um ponto a outro da cidade para vir gravar, que é o que eu faço, então fala aí nos comentários, interaja conosco, né, aqui embaixo, né, seja gentil, seja um cara legal, né? Mas dê a sua opinião. Mas dê a sua opinião. Tem alguns que entram chutando, vocês são babaca, isso aí eu deleto. Sério, eu não tenho paciência com... É a nossa casa, a casa de Botal, que você entra chutando a cadeira, a mesa na casa dos outros, não, né? Gente. Os comentários aqui para edificação do pessoal, e você entendeu? pode discordar de nós, claro, é esse ponto, gente, mas claro. né, como... Né, se você é coxinha, tem lugar aqui. Se você é, como é que é o outro lá pros... Mortadela. Pro mortadela, também tem lugar para você aqui. Vamos todos nos amar nos comentários. Abraçar a árvore, junto com a Marina Silva.